Fala, agentes de segurança, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi vir aqui para compartilhar, um pouquinho sobre um tema que é tão importante, que é a gestão de vulnerabilidades, respondendo uma das perguntas que fizeram no meu perfil do Instagram, @gedersonfreitas. Então, se você entende que esse tema é importante, que pode ajudar alguém, já vai deixando o teu like, já compartilha esse material para que outras pessoas também possam se beneficiar dele. Combinado? Então vamos lá, qual foi a pergunta que chegou para mim lá no Instagram? Eu comprei uma ferramenta para melhorar a correção de vulnerabilidades, mas sem evolução. Percebem que, é claro, o Instagram tem suas limitações, aqui eu não tenho tanto contexto assim para saber, inclusive, se ele está falando de vulnerabilidades de software de prateleira, ou seja, aqueles softwares que a gente compra no mercado, que a gente adquire de fabricantes, etc., né? Ou se são vulnerabilidades que são geradas a partir de desenvolvimento próprio, desenvolvimento interno do time que desenvolve aplicações. Então, aqui não está muito claro. Ainda assim, essa é uma dor bastante comum. Então, a minha ideia não é, obviamente, aqui em poucos minutos esgotar o tema, mas trazer alguns pontos para reflexão que podem ajudar, tanto no desafio no que diz respeito a softwares de prateleira, quanto aqueles desenvolvidos dentro de casa. E o primeiro ponto para reflexão que eu gostaria de trazer aqui é: quando você está enfermo, você costuma tratar a doença ou o efeito colateral? Bom, se você não souber qual é a sua doença, qual é a razão da sua enfermidade, muito provavelmente você vai tratar o efeito colateral. E às vezes, simplesmente focando no efeito colateral será suficiente. Às vezes não será. Às vezes é preciso ir um pouco mais, de forma um pouco mais profunda na análise para entender o que está acontecendo e, de fato, tratar a doença, tratar aquilo que está gerando uma série ou algum efeito colateral. Dito isso, significa dizer que é improvável que quando a gente fale de desafios, ligado à resolução de problemas, ligados a grandes desafios de segurança, que a gente olhe sob um prisma só. Se a gente olhar simplesmente apenas para a tecnologia, adquirir uma solução e não evoluir. Por quê? Porque você está tratando, provavelmente, um efeito colateral. Provavelmente. Isso eu vejo acontecer muito no mercado. Ah, agora eu adquiri a solução do fabricante tal. Vou conseguir evoluir com gestão de vulnerabilidades. Se você não tratar os demais aspectos, relacionados a processos e pessoas, muito provavelmente você não vai atingir os resultados pretendidos. Você precisa pensar no desafio como um todo. Qual é a sua dor? Bom, você tem e convive com muitas vulnerabilidades sistêmicas. Ok. Por que você tem essa dor? Você já fez uma análise de causa raiz para identificar o que leva você a ter um cenário de desconforto? Um cenário talvez de maior risco sobre todos os aspectos tecnológicos, processos, pessoas? Então, o que eu vou trazer agora, nesses poucos minutos aqui, são algumas reflexões sem a menor pretensão de esgotar o tema sobre cada uma dessas variáveis. Quando a gente fala de tecnologia, algumas perguntas precisam ser respondidas, não só para a escolha da solução que vai endereçar ou ajudar a endereçar esse desafio, mas também do ponto de vista daquilo que temos, daquilo que condiz com o meu ambiente tecnológico, com a minha realidade quando o aspecto é tecnologia. Primeiro ponto é, para a escolha do sistema, se o seu sistema é capaz de identificar e corrigir vulnerabilidades em todos os sistemas. Porque note, muitas vezes algumas pessoas podem pensar, poxa, meu calcanhar de Aquiles são os sistemas, sei lá, Microsoft ou Linux, o que for, né? E aí, a partir de uma determinada solução, eu consigo olhar para esses sistemas e consigo endereçar. Mas há muito mais coisa do que simplesmente um sistema da Microsoft ou Linux. Eu tenho agentes, eu tenho sistemas de rede, eu tenho dispositivos outros, talvez eu tenha outros sistemas operacionais dentro do meu parque. E se eu não conseguir obter a visão do todo,
Muito provavelmente por uma visão muito limitada, enviesada, eu diria, podemos tomar decisões equivocadas. Então, qual é a minha capacidade de, a partir de um sistema, identificar e corrigir? Porque não adianta só, é óbvio que é muito importante, e eu falo que dentro da estratégia a detecção ela precisa se fazer presente. Se eu não consigo enxergar, eu não consigo tomar as melhores decisões. Mas corrigir vulnerabilidades, muitas vezes, é algo que pode ser facilitado por alguma tecnologia, até pelo uso da inteligência artificial em tecnologias, né, de uma maneira embarcada, enfim. Então, é preciso pensar dentro desse aspecto, porque do contrário, você dependerá, e muitas vezes sim, você dependerá de pessoas, de outros times para realizar essas ações. Seu sistema é capaz de identificar vulnerabilidades de configuração ou apenas de versão, de falta de patch, etc. Porque nem só de versão, de service pack, de hotfix, de patch, né, vive o tema gestão de vulnerabilidades. A grande maioria dos incidentes, inclusive, acontecem por vulnerabilidades de configuração. E se o sistema que você está escolhendo não é capaz de te dar essa informação, você vai ter uma visão, novamente, parcial. Se o sistema é capaz de indicar quais correções devem ser priorizadas, e claro, aqui a gente precisa trazer diferentes aspectos para essa pergunta. Uma delas é: quais são os ativos mais importantes? Obviamente que aqueles que são mais relevantes do ponto de vista de negócios, né, podem e deveriam ser priorizados, ou do ponto... Quando eu falo negócios, é claro que eu estou levando em consideração aqui a disponibilidade dos serviços mais críticos, mas também dos dados mais sensíveis. Né? Eu tenho dados armazenados ali que são sensíveis e que precisam ser protegidos. Então, portanto, eu deveria priorizar as correções para conviver com menos risco nesses ativos? Muito provavelmente. E claro, tem visões relacionadas ao próprio mercado. Quais são as vulnerabilidades mais exploradas? Quais são as vulnerabilidades que possuem já exploração identificada e conhecida? Então, se isso já existe, tudo isso aumenta sensivelmente o nível de priorização, ou deveria. Né? Quais são os sistemas que estão mais expostos, talvez publicados na internet? Então, o sistema ele é capaz de te ajudar nessa tomada de decisão para identificar quais são seus maiores riscos e, portanto, quais correções deveriam ser priorizadas? O seu sistema trabalha tanto com agente quanto sem. O que significa isso? Nem toda tecnologia permite a instalação de agentes. Agentes é uma boa prática, né? Ele te dá uma visão mais quase que em tempo real, eu diria. Muitas vezes, dependendo da configuração, claro. Mas, às vezes, tem alguns sistemas que são fechados. E sistemas importantes que estão presentes dentro da infraestrutura. E que uma análise de uma rede ou análise de alguns IPs específicos vão ajudar a trazer essa visibilidade de quais vulnerabilidades existem. Às vezes não é possível a instalação de um agente, mas é possível fazer uma análise com o usuário autenticado, por exemplo. Então, é importante você entender todo o seu escopo e se o sistema traz essa maleabilidade de você conseguir ter uma visão mais ampla, sem ter a limitação de agentes, por exemplo. Que, repito, é bastante interessante e traz uma visão melhor em tempo real, não apenas fotos quando roda um scan, por exemplo. Sua empresa possui sistemas legados em end of life, que não possuem suporte e correções disponíveis para novas vulnerabilidades. Isso aqui é extremamente importante, porque independente da solução que você for adquirir, se você convive com esse tipo de sistema, tenha em mente que vulnerabilidades farão parte do seu dia a dia. E que aí o ponto não é que solução você vai utilizar, mas como você vai diminuir a superfície de ataque. Como você vai diminuir a possibilidade de que vulnerabilidades que estarão presentes sejam exploradas.
O que você fará como estratégia, eventualmente, para substituição, se possível, desses sistemas legados? Não é algo relativamente simples. Uma boa parte do mercado, pelo que eu tenho visto, convive com sistemas que não têm mais suporte, que não têm mais correções e não possuem estratégias para substituição, para atualização. Muitas vezes estão presos em alguns fabricantes, né, seja de indústria, seja do que for, que não tem compatibilidade com os novos sistemas operacionais, por exemplo. Então, é preciso entender e mapear isso adequadamente, porque além da gestão de vulnerabilidades, você será convidado a fazer gestão de riscos. Por isso é bem importante. Sua empresa possui sistemas que não podem parar e que não tem janela para manutenção programada. Essa é uma outra dor que eu vejo muitas empresas terem, né? Não, meu sistema não pode parar nunca. Eu não consigo reiniciar. Poxa, você não tem uma arquitetura tecnológica para esse tipo de situação? Para prever as questões de alta disponibilidade? Se você está na mão de um ou outro ativo especificamente, e se esse ativo falhar, qual é a sua capacidade de garantir a continuidade do serviço? Então, você precisa entender todos esses contextos para saber, inclusive, com que riscos você vai conviver. E muitas vezes não haverá condição, espero que, claro, né, não sejam tantas assim, mas você não terá condições de corrigir a vulnerabilidade por algum fator limitante. Ainda assim, você precisa pensar no desafio de gestão de riscos para endereçar adequadamente. Isso são só algumas perguntas, né, sobre o aspecto de tecnologia. E quando a gente fala de processos, temos outros desafios ainda. Seus ativos estão classificados de acordo com a criticidade para o negócio. E lembre-se, quando eu falei antes da criticidade do negócio, eu estou falando tanto do ponto de vista de serviço, daqueles ativos que devem ter alto nível de disponibilidade, quanto do ponto de vista de manuseio com dados sensíveis. Seja na captura, no transporte, no armazenamento, em qualquer momento de contato com dados sensíveis, eu preciso ser capaz de entender que o ativo ele tem uma relação. Ele ajuda nesse contexto e, portanto, deveria ter talvez uma criticidade mais elevada. Você tem um plano de testes para o sistema após uma alteração? Esse é outro ponto. Você aplica correções. O sistema está funcionando adequadamente após a aplicação da correção? Como que você garante isso? Se você não tem um plano coerente para testes, talvez você viva ou conviva com riscos, né, após a implementação de uma correção. Você tem um processo de gestão de mudanças bem definido, e o bem definido aqui significa dizer, dependendo do sistema, quem é o responsável, que portanto deveria aprovar as correções ou aceitar conviver com alguns riscos. Quem são os times que precisam ser comunicados, né, porque podem ser impactados por alguma mudança, etc. Né? Quais são as janelas que você pode ter para fazer as alterações? Quais são os ativos que, de repente, você pode ter um processo mais enxuto de gestão de mudanças pré-aprovadas, porque o risco ele é baixo e o nível de exposição talvez maior na não correção? Então, isso só é possível se você tem um processo de gestão, ou ele é mais possível, melhor dizendo, se você tem um processo de gestão de mudanças muito bem definido. Sua empresa definiu o apetite de riscos. O que significa isso? Significa dizer quais vulnerabilidades e quais riscos você aceita conviver e quais não. De repente você tem ativos altamente críticos, altamente sensíveis do ponto de vista de negócio, como eu disse antes, e que o fato desses ativos terem vulnerabilidades de alta criticidade, às vezes de média criticidade, traz patamares de riscos relativamente altos e que precisam ou que não deveriam ser aceitos pela companhia. Então, se tem isso claro,
você já tem um direcionador de quais vulnerabilidades corrigir e quais não. E onde não for possível corrigir, que ações realizar para trazer esses riscos a patamares mais aceitáveis? Como monitorar esses riscos? Então, esse tema é extremamente importante e convergente com o processo de gestão de vulnerabilidades. Sua empresa definiu as diretrizes para a gestão de vulnerabilidades? Os papéis e responsabilidades estão definidos? Quem faz, o que faz, quando faz? Então, se isso não faz parte, se não existe essa definição, muitas vezes o que pode acontecer é você identifica uma vulnerabilidade e não sabe nem para quem demandar a correção. Ou ainda, quem tem a responsabilidade de administrar os ativos não foi informado da necessidade de corrigir essas vulnerabilidades. Pior do que isso, às vezes tem conceitos errados. Eu vou conviver, eu não vou aplicar nada porque pode causar uma indisponibilidade. Pois bem, se a vulnerabilidade for explorada, também pode. E há muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender e enxergar os riscos inerentes à não aplicação das correções. Então, só é possível sensibilizar, só é possível fazer um trabalho, só é possível medir se você tem diretrizes bem estabelecidas do que é preciso ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, aquilo que a companhia realmente determina e aquilo que o que cada um, ao que compete a cada um dentro desse processo. E aí, galera, assim, esse ponto ele é tão importante e muitos países identificaram a necessidade de trabalhar mais claramente esses aspectos de diretrizes, que os serviços considerados críticos para a população, existem muitos países que colocaram órgãos para determinar os prazos máximos para a correção, porque os processos muitas vezes se mostraram ineficientes. Vejam quão importante é ter diretrizes claras. E isso talvez, ou algumas dessas perguntas, respondam ou ajudam a responder. Eu implementei uma tecnologia e não consegui evoluir. Claro, você mapeou esses pontos antes? Corrigir vulnerabilidades ou mitigar riscos é meta de alguém? Porque se não for, é mais uma demanda. Vejam quanto isso é importante. Para quem executa, para quem administra esses ativos ou é responsável por esses ativos, eventualmente vai ser só mais uma demanda. Se isso não estiver no painel de metas, se isso aqui não for algo, uma missão, se não for algo que deva estar no radar sempre, e eu podia ir mais a fundo, né, trazendo até a próxima pergunta, vulnerabilidades fazem parte do indicador de qualidade dos sistemas e serviços? Deveria. Né? Porque, eventualmente, se essa vulnerabilidade for explorada, ela pode trazer um nível de indisponibilidade, problemas, etc. Então, trazer esses contextos juntos pode fazer com que, de fato, haja uma grande sinergia, uma maior um maior endereçamento desse desafio. E não podemos desconsiderar as pessoas. São extremamente importantes dentro desse contexto. Então, elas têm conhecimento de suas responsabilidades, porque não adianta ter uma política definida, ter um processo definido, se as pessoas não forem envolvidas, se elas não conhecem. Então, uma vez que determinada empresa ou organização definiu como vai endereçar esses desafios, todos os envolvidos, matriz RACI, leia-se aqui, precisam estar definidos, muito bem comunicados e, na próxima pergunta, eles foram treinados para realizar as atividades que as compete? Treinadas. As pessoas precisam saber da sua responsabilidade e precisam ser treinadas para fazer isso da maneira correta. Precisam ter competência para realizar isso da melhor forma. Então, não se faz isso simplesmente imputando responsabilidade. É preciso capacitar, treinar as pessoas. Elas conseguem acompanhar os indicadores de performance, ou seja, esse indicador ele fica apenas escondido, somente quem administra as ferramentas tem essa visão e depois ele passa só cobranças do tipo, agora você tem isso, agora você tem aquilo, ou tem algo mais em tempo real que mostre a evolução, o quanto foi feito, o quanto ainda tem para ser feito, quais são os principais desafios, os responsáveis pelos ativos conseguem acompanhar isso sistemicamente?
Porque não adianta só imputar responsabilidade, é preciso compartilhar a visão, a tomada de decisão. É preciso trazer as pessoas para o contexto. Isso é possível empoderá-las se elas tiverem visibilidade daquilo que as compete, daquilo que for responsabilidade delas. E, obviamente, novamente, não quero esgotar aqui o tema, mas tratamento de vulnerabilidades é uma atividade prioritária ou é mais uma atividade com menor peso, inclusive? E é isso, é o que eu disse antes. No fundo, estamos falando de demandas. Corrigir vulnerabilidade é mais uma demanda. Frente a todas as demais, que inclusive o negócio muitas vezes acaba gerando, qual é a prioritária? Como está a classificação disso? Quem faz essa classificação? Percebem que todos esses pontos, eles convergem e podem ajudar a trazer um processo melhor? E não podemos só limitar a isso. É claro que se eu fosse entrar em outros aspectos que eu considero sejam importantes, esse vídeo ficaria um pouco longo. Provavelmente eu farei outros, mas aqui a gente está falando de alguns aspectos e quando a gente pensa no desafio como um todo, eu preciso pensar em detecção, proteção e resposta. O que significa isso? Eu tenho que ter visibilidade sobre as minhas vulnerabilidades. Eu preciso ter mecanismos de proteção e a correção é um desses mecanismos, mas quando isso não for possível, eu preciso tratar, inclusive de controles compensatórios, da diminuição da superfície de riscos ou de ataque, enfim, né, preciso trazer alguns contextos para que esses riscos estejam em patamares, implementar controles para que esses riscos estejam em patamares mais aceitáveis. E eu preciso ser capaz de responder também a determinados incidentes, determinados eventos de segurança. Então eu apliquei um patch que gerou um problema. O que eu faço? Isso está adequadamente documentado? Como é feito? Quem deve ser comunicado? Eu estou convivendo com algumas vulnerabilidades, implementei determinados controles e essa vulnerabilidade acabou sendo ainda assim explorada e causou um incidente. Como eu detecto e o que eu faço quando eu detecto isso? Então percebam que quando a gente fala de desafio como um todo, muitos aspectos precisam ser levados em consideração. E não só um, porque se isso acontecer, como eu disse lá atrás, né, naquela analogia, provavelmente estarei tratando o efeito colateral. Eu espero sinceramente, né, que esse vídeo tenha feito diferença para você, que você consiga, obviamente, ter melhores resultados, né, com esse processo. E se você ficou com alguma dúvida, se você acha que esse vídeo poderia ter algum outro ponto, ou mesmo se pode fazer diferença para outras pessoas, compartilhe, salve esse post, curta, porque é dessa forma que conseguiremos compartilhar maior conhecimento e ser capaz de enfrentar todos esses desafios. Combinado? Valeu, agentes de segurança, até a próxima, um abraço.